muito especial, né? Essa ocasião, a oportunidade de estar com vocês também. Eu agradeço pelo convite, é muito feliz para mim ver, né, essa casa tão cheia assim também, tantas pessoas, os rostos familiares, alguns novos também. Nós temos muita alegria no coração. Nós vamos voltar nosso pensamento nesse momento para a palavra de Deus. Eu vou ler em Malaquias, capítulo 1. Vou ler todo o capítulo, não dá tempo de fazer uma exposição detalhada de tudo, mas vamos analisar especialmente alguns versos deste capítulo. Lendo então Malaquias, capítulo 1, verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Uma situação como essa que nós temos nessa data de comemorar o aniversário dessa obra de Deus aqui realizada, é realmente uma ocasião para festividade e para alegria. Deus está claramente abençoando o trabalho aqui e nós vemos muitos sinais disso, muitas coisas nós temos realmente para comemorar, porque é a graça de Deus, a própria existência de uma coisa como essas aqui. Eu, pensando aqui agora há pouco no que o pastor Alessandro esteve falando, sobre como aqui no início do trabalho, houve esse objetivo, nessa oração a Deus, que Deus levantasse um testemunho de fidelidade à Escritura também nessa localidade. E o que tem sido realizado de lá para cá muito nos encoraja.
E realmente, assim, eu digo para vocês uma coisa, eu tenho grande alegria em ver o que tem acontecido aqui. Eu tenho grande alegria de estar aqui. Quando eu venho aqui a essa cidade para estar com vocês e conversar com vocês, isso me faz bem ao coração. Porque, irmãos, eu digo a vocês, nós já vivemos momentos de caminhar muito sozinho, de não saber de outras pessoas até na região, na redondeza, com quem nós poderíamos ter o grau de comunhão que nós podemos ter, por exemplo, com vocês, por causa da fidelidade à Escritura, o culto bíblico, a doutrina que vocês assim também promovem aqui. Isso então para nós é muito encorajador e nós damos glória a Deus por isso. Nessa noite, quando nós olhamos essa passagem, eu acho que essa passagem tem uma coisa a nos dizer sobre uma situação como essa que nós estamos vivendo, porque quando pensamos no futuro, nós plantamos hoje na esperança de que Deus continue abençoando, não é? Que Ele continue a trazer cada vez mais compromisso e fidelidade aos nossos corações e nos corações daqueles que Deus agregar a esse trabalho local. E quando nós pensamos no futuro, existem algumas coisas que nós devemos manter em mente, que até mesmo essa passagem da Escritura pode trazer a nossa atenção. Quando eu oro pelo trabalho lá em Lafayette, eu oro muitas vezes, enquanto existir esse mundo, até Jesus Cristo voltar, que aquilo que foi iniciado ali continue a ser uma igreja fiel, uma igreja bíblica. Isso não é sempre o caso, mas é o nosso objetivo, não é? E nós queremos que as realidades que nós estamos hoje pregando e valorizando continuem a ser queridas e continuem a ser pregadas e amadas. E se isso irá acontecer, será pela bênção de Deus. Por isso nós rogamos a Deus nesse sentido e nós clamamos a Deus, porque nós não temos o poder de fazer nada que garanta isso. Estamos totalmente dependentes do favor de Deus fazer resplandecer sobre nós o seu rosto, porque senão todos os nossos trabalhos serão em vão. E nós não conseguimos fazer nada a não ser que Deus abençoe e dê fruto. Eu acho tão interessante o apóstolo Paulo, como ele falou: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E não é assim. É muito importante nós entendermos nossa completa dependência de Deus. E a realidade é que quando um trabalho está sendo feito para a glória de Deus e com todo zelo ele é iniciado, corre-se sempre o risco de perder esse foco e até mesmo de se esfriar na devoção, se esfriar no compromisso. E isso nós vemos acontecendo até mesmo nos tempos bíblicos. O contexto do capítulo 1 de Malaquias é pós-exílio e pós-retorno da Babilônia e retorno da dispersão que os babilônicos impuseram sobre o povo de Israel. Você se lembra como, na história de Israel, o povo de Deus se tornou cada vez mais corrupto, cada vez mais perverso, entregando-se à falsa religião, entregando-se à idolatria, à imoralidade, a feitiçaria e tantas coisas assim que Deus abomina, até que Deus trouxe juízo sobre a nação foi reduzida a quase nada, a população foi deportada e de uma certa forma o que Deus fez foi uma espécie de expurgo para um reinício daquela nação. Assim como quando Deus eliminou grande parte da humanidade, deixou só basicamente uma família que ainda tinha princípios e começou de novo a humanidade, o que Deus fez com Israel foi deixar que aquela nação fosse essencialmente eliminada. E as pessoas que após 70 anos começaram a voltar para a terra de Israel, eram essencialmente pessoas que voltavam com um objetivo e um princípio. O princípio e o objetivo era: queremos reconstituir a adoração do Deus verdadeiro, conforme ele prescreveu que se fizesse na lei de Moisés, com um local para culto, onde as leis de Deus fossem observadas e os sacrifícios fossem feitos, anunciando por meio deles a vinda um dia de um sacrifício perfeito que será para a remissão verdadeira de pecados. Pessoas que falaram: os nossos pais erraram, nosso povo errou muito em se desviar e esquecer de Deus, um Deus que tanto abençoou a nação, e nós queremos voltar para a terra e dar um novo início nessa mesma missão de ser testemunho da verdade de Deus para as nações. E pessoas voltaram para a terra de Israel com esse objetivo. E no entanto, a verdade é que ao chegarem na terra de Israel, eles encontraram muitas dificuldades. Eles não encontraram facilidade, eles não encontraram uma capacidade, por assim dizer, de fazer aquilo tudo que eles almejavam fazer, sem
obstáculos que eram grandes na sua frente. Na realidade, era desanimador. Era muito desanimador. Se você conhece ali os livros históricos da Bíblia, esse período, você se recorda disso, você se lembra como Neemias, quando tomou conhecimento da realidade da desgraça em que estava o povo que havia voltado do exílio, e como as pessoas estavam ali, quase que sem conseguir fazer nenhum progresso no seu objetivo. Tudo aquilo ali, então, mostrava que, por mais que eles tivessem, então, esse sonho, nós vamos reconstruir a nação, nós vamos fazer as coisas que Deus nos ordenou a fazer, o dia a dia da dificuldade levava-se a uma espécie de desânimo e desespero, e tudo isso era uma realidade no momento em que Malaquias fala com essas pessoas. Outra realidade também. O tempo vai passando e os que nascem e são criados ali, talvez não tenham todo aquele entusiasmo pela realidade da vida espiritual com Deus, que tinham aqueles que saíram lá das terras longínquas para retornar do exílio para reconstituir a nação de Israel. Havia certamente ali filhos de fiéis, filhos de crentes, por assim dizer, que realmente, para eles aquilo ali, eles só viam os outros se preocupando com isso e talvez eles não tinham pessoalmente abraçado a causa e não tinham dado importância com isso. Não é que eles simplesmente haviam repudiado tudo aquilo e dito, nós não acreditamos em nada disso. Não, eles podiam estar fazendo aquelas coisas que os pais os ensinaram a fazer, mas não com a mesma vitalidade, não com a mesma realidade pessoal. Aquilo não significava tanto para eles. E muitas vezes levanta-se uma nova geração que nem conhece ao Senhor. Conhece a formalidade da coisa, mas que não tem ali amor pela verdade. Às vezes isso acontece em nossos dias. Às vezes pessoas que estão nas trevas absolutas, que não aprenderam a verdade, não eram ensinados a Bíblia em casa e se convertem a Deus, têm uma alegria de terem sido alcançadas pela verdade. E tem assim aquela revolta contra o erro e contra o engano, no qual foram iludidos para não ver a glória de Cristo e a sua incrível majestade, o quanto Ele é amável. E então, quando eles se tornam assim fiéis a Deus, eles têm essa paixão pela obra de Deus. E veem a importância disso, de como aquilo foi usado por Deus para tirá-los lá de onde estavam nas trevas e querem que outros sejam alcançados. E então outras pessoas que nascem no meio de tudo aquilo e veem a realidade da mensagem já sendo pregada ao seu redor, não valorizam, é como se fosse uma coisa meio que cotidiana e normal. E você sabe muito bem que não só na Bíblia, mas em toda a história, desde os tempos bíblicos, os filhos dos crentes muitas vezes não são crentes. Se fosse, gente, porque tem pessoas que têm uma ilusão sobre isso, quase como se fosse automático, não? Mas se fosse assim, era muito simples, não é? Na época de Jesus, os apóstolos, eles ganharam algumas pessoas para Cristo, então essas pessoas, os filhos e os descendentes deles, dali para frente, seriam todos fiéis, não é? E os próximos que ganhassem seriam também, e os próximos que ganhassem seriam também. Ou, gente, a essa altura da história, tipo 2000 anos depois, a gente já tinha pego mais do que a metade do planeta ali e era só progresso e nunca regresso. Mas não é assim. O mundo não é todo convertido. E uma das coisas muito tristes que acontece é que, às vezes, até mesmo famílias onde Deus operou grandiosamente e teve salvação, os descendentes deles hoje são indiferentes para com Deus. Veja até mesmo países da Europa, onde muita realidade aconteceu para a glória de Deus e pessoas foram salvas e grandes missionários saíram para evangelizar outros lugares e lá hoje está uma sequidão espiritual. E eu posso dizer para vocês, eu conheço isso dentro até mesmo da minha família. Quando eu vejo pessoas que são meus parentes, são aí primos e pessoas assim que são descendentes de pessoas que estavam ali lutando pela igreja e lutando pela causa de Cristo. E esses nem querem saber. É tão triste pensar que eles não foram também pessoas tocadas pelo Espírito Santo para entender a importância de tudo isso e para juntos preservar essa verdade e lutar por ela. Mas enquanto eles não querem saber, o Evangelho vai para outros. E não é assim que Jesus disse que aconteceria lá com Israel. Israel, que era tão abençoado, que não queria ouvir a Jesus, ele diz, então, vocês não querem, ela vai para os outros. E Paulo disse isso aos judeus na sinagoga lá em Antioquia, ele disse, já que vocês a si mesmos se consideram indignos de vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios e eles ouvirão.
E a coisa assim vai. E pessoas se perdem pelo caminho. E igrejas apostatam. E igrejas perdem a verdade. E chega uma hora, e eu falei sobre a Europa, e lá na Europa tem muito lugar lá onde era igreja, onde antes, se você fosse lá, assim, 200 anos atrás, estava uma pregação vigorosa e vibrante da palavra de Deus, e hoje você vai lá, a igreja está fechada, não tem ninguém lá não. E você vai em outra igreja que era muito poderosa há mais tempo, e ela tem algumas poucas pessoas se reunindo, quase todas elas acima de 70 anos de idade, porque a geração mais nova se foi. E você tem outras igrejas que estão sendo usadas agora como reuniões para muçulmanos fazerem o seu culto. Então, quando pensamos sobre coisas assim, gente, nós pensamos, o que será de um trabalho como este lá na frente? Porque hoje nós vemos uma realidade do mover do Espírito de Deus. Mas convém que nós pensemos no fato que, a menos que nós sejamos agraciados por Deus, isso pode não durar. E eu quero que você veja como acontece aqui, nessa realidade. O que leva uma igreja a perder a visão, a perder o foco, a se esfriar, a se tornar assim? Bem, muitas vezes existe aquela realidade simplesmente de pecado entrar na igreja e não ser corrigido. John Owen disse que a principal causa do esfriamento espiritual são os pecados acariciados no sótão do coração. Não é no jardim em frente da casa onde todo mundo passa e vê, mas pode acontecer. E quando o pecado começa a existir dentro da igreja, no coração dos membros da igreja, e começa a ver essa indiferença com aquela busca pela santidade, aquela sede por pureza, por realmente agradar a Deus, de honrar a Deus em tudo na vida, então isso começa a desvirtuar e a bênção de Deus se levanta. Você se lembra que Jesus disse à igreja em Éfeso que eles tinham perdido o seu primeiro amor? E Jesus advertiu que se esse problema não fosse corrigido, isso daria com que lá na frente, o candeeiro seria tirado. Ou seja, não haveria mais ali igreja. Existe um perigo realmente de perder o primeiro amor. Aquela gratidão de ter sido salvo começa a diminuir. O interesse pelas coisas de Deus começa a definhar, porque não é cultivado devidamente. Em relação a pessoas que professam fé sem serem realmente convertidas, mas se empolgam com Cristo e com a igreja cristã e depois acabam deixando isso para lá, Jesus Cristo falou sobre algumas pessoas assim: a semente que caiu entre os espinhos é como os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Ou seja, ali não houve conversão verdadeira. Mas a realidade, irmãos, é que com crentes salvos também pode acontecer, não de uma apostasia completa, mas no decorrer dos dias nós também podemos nos distrair com outras coisas e perder a preocupação que antes era tão central e forte, dominante em nossas mentes e no nosso coração pelas coisas de Deus. E isso pode começar até mesmo com aquela ingratidão que começa a pensar assim: sim, Deus tem me abençoado, já Deus me abençoou muito, mas eu não acho que Deus tem me abençoado tanto quanto eu precisava que Ele tivesse me abençoado, e especialmente eu não tenho visto Ele me abençoar muito recentemente. E é bem isso que estava na mente desse povo aqui em Malaquias, e é a portinha que o diabo usou para infiltrar ali sentimentos que começaram a levá-los para longe do caminho de Deus. Deixa eu me dar bem exemplo do que eu quero dizer. Veja o verso 2 aqui no nosso texto. A palavra do profeta começa Deus falando assim ao povo: eu vos tenho amado, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Olha só, Deus diz, eu tenho amado a vocês, mas o povo dizendo o quê? Mas como que Deus tem amado a gente? Será que isso não é um sinal de ingratidão? Será que o diabo não faz esse tipo de julgada na sua mente, de chegar e falar assim: mas será que Deus te ama mesmo? Olha as lutas que você está passando. Eu acho que Deus não responde suas orações. Era isso que o diabo estava trabalhando na mente dessas pessoas, porque com todas as lutas que eles tinham ali, tentando fazer aquilo que Deus falou que era o programa que eles tinham que fazer: voltar para Israel, reedificar o templo, recomeçar o culto conforme prescrito na lei de Moisés. Eles fazendo tudo isso, mas que vida dura, que vida difícil, quanta adversidade, pobreza mesmo, falta de recursos para tudo. E o pessoal começou então com essa conversa: será que Deus ama a gente mesmo? Cadê as evidências de que Deus tem nos amado? E então isso é que o diabo explorou nas suas mentes. E Deus então confronta: vocês estão falando isso, em que Deus tem nos amado? Então ele nos lembra de uma coisa, e ele fala: olha, vamos dar um exemplo bem específico aqui. Não foi Esaú
irmão de Jacó? Todavia, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Isso aqui é muito interessante. Aqui ele diz, vocês são Israel, descendentes daquele que chamava Jacó e Deus mudou seu nome para Israel. E ele diz, vamos pensar uma coisa aqui, vocês estão pensando que eu não tenho mostrado amor para vocês. Você não acha que vocês estão numa realidade melhor do que Esaú? Esaú era irmão de Jacó. E no entanto, eu escolhi Jacó. Eu amei Jacó. E aqui são vocês, seus descendentes, que tiveram a verdade e vocês tiveram a luz. E todos os privilégios que resultam dessa escolha que Deus fez lá atrás. E o que Deus fez por Esaú? Esaú está aí nas trevas, sem conhecimento da verdade. E, inclusive, Deus diz, eu abandonei aquele povo para um tipo de vida que traz sobre eles maldição, que resulta também em quê? Resulta também na destruição da sua terra, e eles estão lá achando que eles vão reedificar, mas não vai, aquilo ali vai tudo acabar, vai ser uma destruição completa. Pensa no quanto vocês têm sido privilegiados, veja o contraste, e é isso que Deus chama o pessoal a fazer. Então, quer dizer, às vezes simplesmente nós nos tornamos ingratos, porque nós esquecemos aquelas coisas que são as mais importantes, as mais preciosas, e nós começamos a nos comparar com os outros e pensamos assim, mas aquele lá, puxa, olha como que Deus cuida dele, parece que aquele ali é o xodó de Deus, acho que Deus esquece de mim. Então você nota como que isso aqui já era parte do problema. E no meio disso, você vai observar que, mesmo eles realizando ali a oferta que eles deveriam fazer de sacrifícios para Deus, e essas coisas todas, como eles haviam realmente reiniciado o culto de Deus, eles não estavam fazendo com o espírito certo, com a atitude correta. Veja o verso 6. Deus protesta nesses termos, o filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros. E ele vai direcionar-se especificamente agora aos sacerdotes. Isso é bem interessante. Ele vai então repreender a forma em que eles estão se comportando quando eles realizam o culto de Deus. Você sabe que nesse período o culto de Deus envolvia sacrifício de animais, aquela coisa toda, havia um princípio nisso. Uma das exigências é que o culto fosse feito sempre assim. O pão que eles levassem ali fosse um pão feito de uma certa forma, havia um certo ritual nisso, e era sempre trocado, era sempre um pão mais recente, mais fresco que estava ali. Eles estavam deixando isso para os cocos, não estavam levando isso muito a sério. Havia também o fato que eles deveriam sacrificar animais. O animal sacrificado era sempre assim, né? Dentro das prescrições, um macho, jovem, sem defeito, tudo isso para fazer alusão ao fato que Jesus Cristo, homem, na flor da idade, seria crucificado como o nosso substituto. Então, havia simbolismo ali, pelo qual essas coisas eram comunicadas. E no meio daqueles rituais, por mais que aquilo ali não fosse assim, uma literal descrição do que Cristo faria, até porque se Deus desse todos os detalhes, tipo assim, o capítulo 26, 27 de Mateus, para essas pessoas lerem, antes da vinda de Cristo, você sabe que os inimigos de Cristo não teriam feito a coisa daquela maneira, né? Eles teriam fugido daquele padrão. Então, quer dizer, Deus simbolizou com alusões que só seriam realmente reconhecidas depois do cumprimento. Então, é para isso. Mas no desempenho daquelas tarefas, que poderiam parecer assim, até mesmo estranhas, as pessoas captavam a ideia, pegavam a ideia. Eu tenho pecado, o meu pecado é grave, e Deus é santo, e para mim não ser punido de Deus, para mim não cair debaixo da ira de Deus, é necessário que sangue seja derramado. Então, assim, de alguma maneira, eu não sei o que passava na mente daquelas pessoas, mas imagina o que passaria talvez na sua mente, se você chegasse ali no altar, perante o sacerdote com um animal, você estava ali então com uma ovelha, um carneiro ou um bode, e o sacerdote falasse com você, então agora coloca sua mão sobre a cabeça do animal, e você fizesse isso, e ele dissesse, né, a sua culpa está transferida, e ele então pegasse aquele animal e bem na sua frente, matasse aquele animal num gesto que era assim, repulsivo, e você pensando, seria eu, e Deus então estava através desses rituais, que tem um elemento até grotesco, trazendo ali vida, a comunicação de que nós somos pecadores, Deus é santo, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora, fazer isso
as pessoas começaram a tratar isso como uma coisa meio sem importância. E veja como então Deus fala com eles. Final do verso 6 ele diz: ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Deus diz: vocês já estão me desprezando e desprezando quem eu sou. Mas ele termina o verso: vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ou seja, essas pessoas não estavam cientes do quanto a atitude deles era ofensiva para Deus. Agora, isso também nos diz alguma coisa. É muito, muito comum isso. As pessoas estão ofendendo a Deus, têm vidas que ofendem a Deus, têm atitudes que ofendem a Deus, mas não se tocam, não se acham culpadas de nada e pensam assim: não, o Deus está muito feliz comigo, acho que as coisas estão super bem. Eu e Deus, não, a gente é muito chegado, a gente é muito assim, a gente é muito junto. Mas será? A Bíblia serve exatamente para nos fazer perder essas ilusões, de achar que nós somos tão bons assim, enquanto nós vamos lisonjear a nós mesmos, com o nosso próprio palpite, nossa própria avaliação que nós fazemos nós mesmos diariamente, falando: ego, fica tranquilo, você é 10. Isso é perigoso, gente. Os sacerdotes estão ali, e eles estão cientes disso. Não, é necessário que o profeta de Deus chegue e os confronte e diz: eu tenho um recado para vocês, Deus diz, vocês estão me desprezando. E o povo assim: nós desprezando a Deus? Mas eu sou um sacerdote? Como que eu estou desprezando a Deus? Mas vamos lá então. Verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Ok, havia então ali um procedimento certo para os pães. E eles estavam seguindo aquilo? Não, estavam tratando aquilo tipo: nossa, que enjoo fazer esse negócio todo assim meticuloso, do jeito que Deus manda fazer, mas, não, tá bom, assim tá bom. A atitude deles. Deus então diz: vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. A mesa do Senhor é desprezível, é o pensamento que leva a uma conduta como essa. Que coisa! Será que nós achamos as coisas de Deus desprezíveis? Será que nós achamos a palavra de Deus desprezível? O culto de Deus desprezível? Será que nós encontramos em nosso coração esse tipo de desprezo pelas coisas santas que Deus aqui reprova? Verso 8 prossegue e ainda entra em outro detalhe de como eles mostravam essa atitude. Ele diz: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui Deus aponta outro aspecto da sua conduta que revelava essa atitude de desprezo para com Deus em seu coração. Aqui então estão os animais para serem sacrificados. Indivíduos que iriam sacrificar levavam animais lá que eles pensavam assim: esse animal que está enfermo, ele está doente, e capaz dele nem estar vivo semana que vem. Já que eu tenho que ir lá sacrificar um animal mesmo, vou levar esse então. Aí, né, é menos perda. Ou o coxo, ou o cego, o animal que não prestava para nada, o animal que estava realmente comprometido, não tinha valor. As pessoas levavam esses. E os sacerdotes? Os sacerdotes aceitavam: não, tá bom, tá tranquilo. Quer dizer, aquelas regras e aquelas maneiras em que Deus havia prescrito: eu quero a coisa assim, porque existe algo a ser comunicado em ser feito dessa maneira, e as pessoas: não, tem necessidade de ser assim não. As pessoas estavam tratando a coisa quase como que, cara, quem mais está fazendo uma oferta para Deus em algum lugar do mundo? É só nós aqui. Então, tipo assim, se Deus não estiver gostando, é o que ele tem, é pegar ou largar. E é absurdo. Quando você coloca nesses termos, você sabe que é absurdo. Mas você sabe que, às vezes, na igreja mesmo, pessoas começam a ter um sentimento quase como esse. A pessoa começa assim: eu não obedeço muito a Deus nessas questões. Eu sei que essa atitude minha está errada. Mas os outros lá que estão aí no mundão fazendo tudo que está errado, está se drogando, está matando aos outros, está fazendo... Deus tem que estar satisfeito com isso aqui, porque é o melhor que ele vai ter mesmo. E as pessoas começam a agir assim como se fosse isso. Gente... E Deus vai dar um choque de realidade para eles aqui. Deus não é nenhum mendigo carente pedindo assim: aqui, migalhas de atenção, por favor, migalhas de atenção, estou tão carente. Gente, isso não é Deus que nós adoramos, não. E quem trata Deus assim vai se dar mal, porque Deus não é desprezível. O indivíduo
pode até achar Deus desprezível, e no entanto ele não é, e ele não precisa de nós, e se alguém o trata dessa maneira, ele que dispensa, ele dispensa. Agora, uma coisa que você vai ver ao longo da Bíblia, e é uma coisa assustadora isso, existe adoração que Deus rejeita, adoração ao Deus verdadeiro que Deus rejeita. Caim não foi adorar Baal, não. Caim não foi adorar Moloque, não. Essas invenções humanas nem existiam na época. Era o Deus verdadeiro, só que Caim tinha uma vida errada, não é? Caim tinha pecados em sua vida e ele não queria corrigir isso. Ele não ia sair de uma vida errada. E ele foi se aproximar de Deus e fez um sacrifício para Deus, e Deus não aceitou o seu sacrifício, e ele se emburrou com Deus ainda mais. Com coisa tipo assim, que desaforo fiz para Deus e ele ainda não aceitou. Não é Deus que sai perdendo assim, não. Não é Deus que ficou assim, se lamentando e lamuriando desde lá até hoje. Eu perdi Caim, queria tanto a adoração de Caim, eu não tive a adoração de Caim. Não, gente, quem está se lamuriando é Caim, por Caim ter se tornado o ímpio que foi, e ter desprezado a Deus, e ter desprezado os princípios de Deus, e ter vivido em rebeldia contra Deus. Mas as pessoas entram nessa coisa de, para Deus, é para Deus? Então, tá. Já que é para Deus, é quando der. Depois que tudo para mim tiver no jeito, e se tiver alguma coisa sobrando, aí dá para Deus, tá? Aí Deus pode. Mas, eu primeiro, Deus depois. Mas se não for me fazer falta, não, tranquilo. Deus pode entrar na fila, lá no final da fila. Eu tenho meus projetos primeiro. E quando as pessoas vão tratando Deus dessa forma, é tão diferente da atitude do verdadeiro servo de Deus. Deixa eu me ler para vocês uma passagem, não precisa abrir lá não, mas eu vou ler em 1 Crônicas 21. Nesse momento Davi queria fazer ali um gesto mesmo para mostrar sua adoração a Deus, e envolvia que ele comprasse coisas. Então disse Ornã a Davi: toma-a, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. É muito interessante que quando Davi teve essa oportunidade de fazer um sacrifício para Deus que não lhe custasse nada, o que ele fez? Ele disse: não, é dessa maneira, então não é nem adoração, não faço dessa maneira. Não, eu vou fazer o que é correto. Então, se a pessoa quiser ele fazer um sacrifício para Deus, fica à vontade, mas o sacrifício que eu faço será algo que me custe. Mas é muito comum, gente, as pessoas terem a ideia assim: não, eu faço o serviço para Deus desde que não me custe nada. Uma atitude também correta nós vemos quando Salomão dedicou o templo e ele orou a Deus nesses termos. Isso está em 1 Crônicas 29, ele disse: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Não é bonito isso? Ele reconheceu assim: gente, eu poder fazer alguma coisa por Deus, eu só existo porque Deus me fez, eu só tenho recurso porque Deus me deu recurso, eu só tenho condição de fazer qualquer coisa porque Deus me deu isso. Então assim, quem sou eu? Quem sou eu? Então existe essa atitude correta exemplificada em certos momentos da Bíblia, mas como nós tratamos as coisas de Deus, nós damos realmente importância a elas? Podemos chamar a nossa vida de adoração de devoção? Você sabe o que significa a palavra devoção? Talvez nem seja a palavra correta, conforme a atitude que nós temos. Se nós dermos a Deus o nosso melhor, que o nosso melhor não está à altura, Ele é digno de tanto mais. Eu me lembro das palavras do profeta Isaías, quando ele disse: nem todo o Líbano basta para queimar. Se vamos fazer uma coisa para Deus, gente, pensa quem que Deus é, pensa o que nós somos. É uma coisa assim, totalmente desproporcional. Ele aceita de bom que Ele é, Ele aceita de gracioso que Ele é. Ele não despreza quando é com o coração contrito, quando é com verdadeiro quebrantamento e humildade e gratidão. Deus aceita, Deus se alegra e diz que é como um aroma suave
ao seu nariz, mas é porque ele é gracioso, ele é bom. Mas isso tem que acontecer de um coração que é realmente apegado a Deus, que ama a Deus, que é devoto de fato a Deus. Do contrário, se torna uma coisa até mesmo abusada e atrevida. E aqui ele diz algo muito interessante quando ele fala sobre a oferta que eles estão trazendo a Deus. Ele fala, olha, esses animais aí defeituosos que vocês estão apresentando, apresentam ao seu governador, ele vai aceitar. A essa altura, o governador, na verdade, era alguém que era do Império Persa, eles eram ainda colonizados, eles não estavam livres, mas eles pagavam impostos e coisas assim. Então, que chegasse alguém ali e exigisse deles, vocês têm que ir aí do rebanho de vocês dar um pagamento aí para o governador. O governador chega lá e a pessoa diz assim, aqui ó, esse animal aqui, e o animal, você olha para ele e fala assim, esse animal parece que acabou de falar com o médico falou que ele tem 48 horas de vida. Ah, não, leva ele. Ah, vai dar certo esse negócio? Tipo assim, você nem faria isso, né? Porque você sabe, tipo assim, não, dá ruim esse negócio. É gente importante, você não trata a pessoa assim. Então, pense no seguinte, digamos que alguém que muito você respeitasse e tivesse já te beneficiado muito, feito muitas coisas, você tem assim, tipo, uma dívida impagável de gratidão com essa pessoa, de tanto que ela fez por você, e você a considera demais, você acha assim, poxa, que pessoa maravilhosa ela tem sido para mim. E então ela vai lá na sua casa e você diz, vamos almoçar aqui. E aí o que você faz? Você esquenta um mexido de uma coisa que foi feita antes de ontem e tem ali uma coisa, aí tem ontem à noite eu tive ali numa festa de aniversário, sobraram umas empadinhas, umas coxinhas, põe aqui no meio, põe no micro-ondas e aqui ó, tá aí. É assim que você faria? Não, você não faria uma coisa dessas, você faria o seu melhor e você poderia até pensar, poxa, essa pessoa, ela tem condições com certeza de estar almoçando hoje num restaurante muito melhor do que a comida melhor que eu posso fazer para ela aqui. No entanto, o que eu vou fazer por ela vai ser o meu melhor, não seria assim? E é essa questão que Deus olha. Não é que Deus está olhando se o que você está fazendo está à altura e é digno, porque não está. Mas a questão é qual a sua atitude. E é por isso que Jesus falou sobre aquela viúva pobre, que deu aquela oferta que era insignificante em termos de valor, mas a realidade é que foi aceita porque ela estava fazendo aquilo com a atitude correta, com amor real, porque ela realmente tinha esse sentimento de gratidão e queria com isso dar esse gesto de adoração para Deus. Então, gente, eu te falo uma coisa, um magnata e bilionário que se convertesse e desse horrores de dinheiro para a causa de Deus, não é necessariamente o que impressiona a Deus. E quantas vezes pessoas pensando assim, eu ganho tão pouco, vai fazer diferença se eu der alguma coisa, não. Mas Deus não quer saber o valor, Deus quer saber que tipo de adorador você é. E é essa realidade assim que prova os nossos corações, porque é muito fácil a pessoa ficar pensando assim, se eu tivesse recursos, nossa, essa igreja ia mudar, nós íamos ter um terreno bom no melhor lugar, uma construção muito boa e que não sei lá o quê. E tipo assim, gente, olha, quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. E na eternidade isso será visto. Então essas são as coisas que Deus quer saber, que tipo de atitude existe no seu coração. Por isso o verso 9 ele diz, agora pois suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Isso mesmo, você deve fazer isso. E agora é importante ler esse verso, eu quero enfatizar isso, porque existe uma coisa aqui no verso 10, que às vezes pessoas pensam que o recado é, Deus está dizendo, esquece vocês, e não é. Um convite está sendo feito para a pessoa adorar, para a pessoa se achegar a Deus, suplicar o favor de Deus e receber graça de Deus, não é? Veja o verso 9 novamente, agora pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, ou seja, adore a Deus sim, ame a Deus sim, sirva a Deus sim, só que, verso continua e diz, mas com tais ofertas, com esse tipo de adoração, aceitará Ele a vossa pessoa? Você acha que Deus vai aceitar isso aí? Verso 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Gente, que denúncia! Isso aqui, assim, é o tipo de coisa que deveria levar essas pessoas a cair na real, que isso aqui é muito sério. Deus está dizendo, eu não aceitarei da vossa mão a oferta. É isso que aconteceu com Caim. Ele diz, não acende o fogo
debalde quer dizer assim, à toa, né? Inutilmente, em vão. Deixa eu me dar um exemplo do que é essa questão de debalde ou em vão. Você se lembra do fariseu que Jesus contou naquela parábola, que foi ao templo para orar, chegou lá, adorou a Deus, fez oração, orou daquele jeito, graças te dou a Deus, porque eu não sou como os outros. Ok. E Jesus disse, esse homem, quando foi para casa, ele não foi justificado para a sua casa. Já o outro foi. Que coisa séria, né? Ou seja, o homem foi para casa, depois de ter ido no templo adorar a Deus, e foi para casa um pecador condenado ao inferno sem justificação. Gente, que coisa mais séria, que adianta? Aí, isso sim é uma adoração debalde, uma adoração inútil, uma adoração em vão. Gente, esses indivíduos estavam cumprindo o dever que Deus havia prescrito, mas era muito nítido para Deus, que faziam não por nenhum prazer, mas por obrigação, e achavam até inconveniente o fato que tinham que fazer. Mas tinha que fazer, então faz. Mas aí, você sabe como que é o negócio? Quando você faz uma coisa, mas não é por amor, não sai do mesmo jeito. E é por isso que esses sintomas estão aqui todos se manifestando na conduta deles ao fazer sua adoração. Não brota de amor isso aqui. Isso aqui é o tipo de coisa que é formalidade. Não tem nada de realmente ter um desejo de adorar a Deus, de engrandecer a Deus, de expressar louvor a Deus, de ser aquele que mais aprende a vontade de Deus, que quer que Deus corrija e exorte e exponha as áreas da sua vida onde a santidade ainda tem que revolucionar tudo. Porque quer honrar a Deus mais, porque quer agradar a Deus mais. Esse tipo de desejo que faz uma pessoa sentar na igreja e ouvir uma pregação bíblica de assuntos complexos que ela não entende ainda, mas diz, mas isso aqui Deus escreveu para mim, eu quero entender, eu quero que Ele me faça entender, porque isso vai impactar minha vida, isso vai me tornar um cristão melhor, vai levar minha fé a ser mais correta em determinadas coisas que eu não entendi ainda, e eu quero ser essa pessoa, eu quero isso para Deus. Eu amo Deus, eu quero que Deus se agrade da minha conduta. É esse tipo de coisa, e onde está isso? Às vezes a pessoa está naquela situação de, que canseira, que chatice, essas coisas são tão chatas, porque perdeu o amor, perdeu o primeiro amor. Agora, essa palavra então que está aqui no verso 10, tomara, é até difícil traduzir isso aqui, né? Porque você sabe o que é a ideia de tomara, né? Gostaria que fosse ou tal, né? É uma tradução meio complicada, porque como que Deus vai falar tipo assim, tomara, né? Não, Deus assim, ele não tem nada, tipo assim, eu estou torcendo pelo meu time, assistindo meu time jogar futebol, em casa, pela televisão, tomara que faça gol. Mas eu não tenho controle nenhum disso, né? Quer dizer, não é assim com Deus, né? Não está certo. Então, mas tá. Mas tem uma tradução pior do que essa, que seria, quem me dera. É como se Deus fosse também, de novo, né? Um dependente, tipo assim, né? Eu não posso fazer nada, mas se alguém me desse o que eu quero, aí eu ficaria maravilhado, ficaria encantado, ficaria tão agradecido, mas ninguém deu primeiro a ele para que fosse recompensado. Então, isso também não dá. E talvez ainda pior, tem umas edições bem velhas da Bíblia que você vai achar por aí ainda, que nesse verso, em alguns outros, fala assim, Oxalá. Já viu isso? Você sabe o que é Oxalá? Isso é do Islã, né? O Alá aí é o Alá dos muçulmanos. Isso entrou na língua portuguesa por causa do contato com muçulmanos ali. Você sabe que os muçulmanos invadiram ali a região de Espanha e Portugal, dominaram por um bom tempo até serem expulsos. Mas no Islã existe essa expressão, Oxalá ou Inshallah, às vezes conforme a pronúncia. Mas isso quer dizer queira Alá. É como tipo assim, né? Eu não posso fazer nada não, mas queira Alá que tal coisa aconteça. Porque ele consegue, então já pensou Deus falando assim, eu não tenho condição de fazer nada não, mas queira lá, isso aí, totalmente, né, e graças a Deus alguém teve bom senso de tirar isso da Bíblia. Mas o que você coloca aqui? É difícil, né, porque muitas vezes, para a gente expressar uma ideia correta sobre Deus, nós precisamos, na verdade, de colocar expressões que relacionam-se conosco na nossa experiência limitada, que a gente consegue entender. Então é por isso que a gente fala as coisas assim, né, a mão de Deus e tal, não é que Deus tem uma mão, né, é um jeito de falar. E aqui também. A ideia é que existe algo no coração de Deus, por assim dizer, que diz, se for assim, francamente, aí eu já nem quero. Aí larga para lá. Agora, entenda, Deus não está dizendo, se você não consegue fazer melhor do que isso, então não tente obedecer,
não tente viver uma vida para Deus, pare de ir na igreja. Não é isso não, gente, não é isso não. E deixa-me dizer uma coisa aqui. Existem pessoas que estão às vezes cientes que suas vidas estão bem erradas, estão tentando às vezes sair de alguma vida bem torta e estão lutando contra aquilo, sabem que tem que mudar de vida e não estão com força para fazer isso e começam a frequentar a igreja. E talvez a pessoa chegue na igreja, conforme alguém apresentar uma coisa como essa, a pessoa entenda, então acho que Deus está me despachando, né? Tipo assim, nem parece que não, você não é digno. Não é isso não. Se existe realmente uma intenção de eu quero fazer o que Deus quer, e eu quero encontrar forças para isso, e eu quero me associar com pessoas que vão me puxar nessa direção, se for isso aí, você pode ter certeza que Jesus foi o amigo dos publicanos e das meretrizes. E essas pessoas se sentiam tão confortáveis perto dele, que elas passaram a amá-lo profundamente. E você pode ter certeza que ouvindo a palavra de Deus e a pregação que você vai ouvir aqui, se você é uma pessoa assim que diz, puxa, mas eu não sou convertido e eu não sei se eu vou conseguir, deixe a palavra de Deus se transformar, porque Deus regenera pela sua palavra. Continue congregando, continue frequentando, continue se expondo à palavra de Deus. E você verá que assim como aquelas pessoas se aproximaram de Jesus e foram feitas pela graça de Deus nova criatura, isso acontece. O que nós estamos falando aqui não é dessa busca sincera por Deus, de uma pessoa que reconhece a sua fraqueza, mas é daquela indiferença para com Deus, de uma pessoa que não tem realmente interesse de agradar a Deus, mas que por causa de certas expectativas, até que outros talvez tenham por elas, elas fazem uma coisa meio que rotineiramente para lá. Deus não aceita isso. Não pode ser dessa maneira. E é aqui que entra isso. Então, para que as pessoas percebam o que está realmente envolvido, Deus os mostra: eu sou grandioso. E eu não dependo de você entender isso e reconhecer isso não. Você pode não reconhecer. Quem perde é você. Quem sai perdendo é você. Não é eu que preciso de você não, meu chapa. E o que Deus fala aqui, e até eu não sei se alguém usa aqui a Revista e Corrigida, mas ela faz uma coisa aqui que eu acho que é totalmente correto fazer nesse texto. Ela coloca alguns dos verbos dos versos 11 e verso 14 no futuro. Porque, veja só, existem duas realidades aqui. O modo que o hebraico é construído dá margem para isso, e também a questão da visão profética. A Bíblia, quando faz profecias, ela faz muitas vezes profecias como coisas já feitas, consumadas. E isso está assim em toda a Bíblia, né? Muitas vezes existe o tempo verbal futuro, mas às vezes é falado como a realidade presente. Caiu Babilônia, lá no profeta Jeremias, e Babilônia não tinha caído. Por que está falando como fato consumado? É porque é profético. Na visão profética, é uma realidade consumada a se cumprir. Ou outras realidades desse jeito. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus Cristo, ele foi traspassado, mas ele não tinha sido ainda crucificado quando aquilo foi escrito. E às vezes a Bíblia anuncia as coisas assim no presente. E veja então o verso 11, eu vou ler aqui agora da Revista e Corrigida. No verso 11 diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. Ele não está dizendo que nessa altura da história, você pode rodar o globo em todo lugar que você for. Se você fosse lá no Japão, sabe o que você vai descobrir? Aquele pessoal lá andando de kimono, adorando a Deus e servindo ao Deus de Israel. Não, lá eles não estavam preocupados com o Deus de Israel, não sabiam a verdade. Estavam nas trevas. Não é isso, não é naquele momento, mas é uma visão de a direção onde as coisas estão indo. E para onde é que estamos indo? Bem, estamos indo para um momento em que haverá um dia novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E quando isso acontecer, vai haver uma multidão que ninguém consegue contar. Vai ser muita gente para você poder relacionar, fazer amizade, trocar figurinha. Vai ser muita gente. E gente maravilhosa, perfeita, sem defeito. Gente que você olha e fala assim: que show de ser humano! O que Deus não faz, né? Olha que maravilha! Deixa eu te contar sobre quem eu conheci hoje. Mas que pessoa fantástica! Uma pessoa assim, maravilhosa, uma pessoa assim, que te dá aquela alegria de saber que existe uma pessoa assim. Pois é, e muitas pessoas. E que coral magnífico será o louvor quando os remidos juntos cantarem a Deus. Gente, não vai ser uma coisa. Eu já tive em culto onde um cântico me comoveu de ouvir as vozes e as pessoas cantando do fundo do coração. Mas eu não sei nem
um pouquinho do que será quando nos novos céus e nova terra Deus falar com a multidão. Expresse o que está no seu coração. Gente, a adoração de Deus, da qual nós faremos parte, será uma experiência única, incrível. E lá na frente, não vai ser essa coisa assim tão medíocre que nós conseguimos fazer agora, com nossas vozes, com esses corpos imperfeitos, esses corpos de fraqueza, como Paulo chama. O crente Johann Sebastian Bach, grande compositor, um dos mais brilhantes músicos de todos os tempos, no conceito de todo mundo que entende alguma coisa de música, devoto a Deus, em todas as suas forças, um crente luterano muito sério. E quando ele morreu, ele disse: gente, não fica com pena de mim não, eu estou indo para o lugar onde a música nasceu. Não é interessante? O homem amava a música, ele tinha um dom para a música, ele revolucionou a música. E no entanto, o que o Bach é capaz de fazer hoje? Você acha que com seus anos e tanto que ele teve aqui na Terra, ele atingiu o seu auge? Eu estou querendo ouvir as coisas que ele está fazendo agora, eu quero cantar as músicas que ele faz lá. Eu quero ser parte daquele coral. Não existe Deus falso, com toda a badalação que o mundo queira fazer. Olha o grande templo aqui que nós erguemos para a nossa divindade. Olha quanto ouro existe aqui nessa catedral. Não existe nada semelhante à adoração que Deus terá. Então Deus fala com eles: gente, vocês estão tratando o meu culto dessa maneira, como essa coisinha, como uma, tipo assim, vocês fazem muito direito, não faz largado mesmo, faz tocado, tá bom. Deus fala: vocês sabem com quem vocês estão lidando aqui? Deus diz: desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, isso aqui é impressionante demais, e não perca isso de vista. Veja outra passagem, verso 14, ele diz: porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Então isso é realmente perspectiva profética. Ele está falando do que será, e do que será lá na frente, de modo que, se nós estamos aqui convidados a render culto a Deus conforme Ele nos instrui a fazer, isso aqui é apenas uma celebração em pequena escala de uma coisa que se tornará uma coisa muito magnífica. E nós temos que então entender que é disso aqui que nós um dia formamos e vamos lá para a outra parte. Então vamos fazer isso aqui com seriedade, vamos levar esse período que é para nós meio que uma preparação do nosso coração com mais intensidade. Vamos fazer a coisa direito? Irmãos, eu tenho ensinado sobre escatologia esses dias, e eu falo uma coisa: pensar nas coisas que estão pela frente mexe com a nossa cabeça, viu? E nos muda a perspectiva de vida. E tem hora que eu acho que a gente tem que meditar mais nessas coisas, pensar mais na volta de Jesus, pensar mais no céu, pensar mais na nova criação, novos céus e nova terra. Porque a gente começa a pensar que esse mundo aqui, ele tem lá a sua glória, mas que encanto que esse negócio tem para mostrar para a gente ficar fascinado com ele. Como diz o hino: vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Não é isso que me encanta, não. Então, quando nós vemos essa realidade, e Deus falando assim, existem realidades aqui que nós precisamos entender. Se nós vamos realmente adorar a Deus, nós temos que fazer isso de uma forma que agrada a Deus. Nós temos que fazer isso com o coração sincero e puro. E se nós mantivermos esse fervor, e se nós mantivermos essa devoção real, o que acontece é que nós, de fato, preservaremos o ambiente dentro da igreja, que os novos que forem chegando e as crianças que aqui forem crescendo precisam, para que sejam também contagiadas com esse carinho pelas coisas sagradas, com esse apreço pela própria igreja, pelo amor
de Deus. E você sabe que na sua experiência cristã, teve gente que Deus usou para te dar uma cutucada e você atinar a realidade para você se tornar um crente melhor. Seja esse tipo de pessoa para as pessoas que vão olhar para você como modelo. Hebreus, capítulo 13, diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se agrada, e não é especial que Deus aceita. Nossos esforços estão assim fraquinhos, mas Deus aceita. Você faz isso por meio de Jesus, sabendo: eu não sou digno, meus pecados são perdoados, porque Jesus Cristo é o meu Salvador. E eu ofereço a Deus louvor, eu confesso o nome dele, eu vou fazer o bem, eu não vou pecar, eu vou viver uma vida cada vez mais consagrada à santidade, eu vou cooperar mutuamente com meus irmãos. Esse tipo de sacrifício Deus aceita. Outra passagem também que eu quero trazer a sua atenção quando nós pensamos nisso, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, a Bíblia diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é isso que nós queremos ser? Viver agradáveis a Deus, viver vidas que agradam a Deus, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então aí está a Bíblia que nos conduz para isso. Então, que meditação nós precisamos ter, se não for essa meditação que a Bíblia diz? Tu, Timóteo, permanece nas coisas que tens aprendido, que desde a infância conhece as sagradas letras. Assim Paulo falou àquele Timóteo: e vocês conhecem a palavra de Deus, e o que podemos dizer senão isso? Permaneça na Escritura, permaneça no estudo da Escritura, permaneça em deixar que a Bíblia te transforme cada vez mais à imagem de Cristo. E assim, você estará glorificando a Deus. E que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis à presença do Senhor nosso Deus, nossa rocha e nosso Redentor. Vamos orar? Vamos colocar de pé como congregação?